Olá, amigos. Hoje estaremos falando sobre o crime do artigo 268 do Código Penal Brasileiro, que é a infração de medida sanitária preventiva. O crime que está sendo imputado às pessoas que estão sendo conduzidas a delegacias por simplesmente estarem transitando em via pública, ou agora pela questão do uso da máscara. Vamos entender este tipo penal. Pois bem, amigos, o tipo penal do artigo 268 do Código Penal Brasileiro diz em sua letra: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, vamos ver quais são os elementares, os elementos que compõem esse tipo penal. Infringir determinação do poder público. Então, deve haver uma determinação do poder público competente. A maioria das infrações que vem sendo imputadas a cidadãos que jamais praticaram crimes, constitucionalmente, só poderiam ser impostas a eles essas medidas pelo presidente da República. Porém, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática, decidiu, em uma ação direta de inconstitucionalidade, que essa competência era atribuição dos governadores e prefeitos. Simplesmente mudou-se uma regra da Constituição vigente desde 1988. Mudou-se com uma canetada monocrática deste ministro. Isso causou um caos em todo o país. Decisões divergentes entre estados e municípios, de estado para estado, tudo em desobediência e em discordância com decretos da Presidência da República. Tomamos, por exemplo, a questão dos salões de beleza e cabeleireiros, que o decreto presidencial determinou como atividade essencial, podendo ser abertos, e os governadores simplesmente ignoraram, e os prefeitos também. Isso fere, inclusive, uma questão de autoridade nacional, né? Mas vamos tratar aqui do crime propriamente dito. Infringir determinação do poder público. Então, hoje, estamos valendo esse entendimento, porque é um entendimento do STF, pode ser mudado a qualquer momento, de que cabe aos prefeitos e governadores baixar essas portarias, essas resoluções, determinando isolamento social, uso de máscara e tudo mais. Então, o que acontece é o seguinte: se houver uma determinação do poder público, agora, governador e prefeito, e também da presidência, que ainda tem uma competência, governador e prefeito, ficou uma competência residual, né, o que é risível. Mas, se houver uma determinação do poder público, né, como está ligada a doenças contagiosas, a questão de medida sanitária, essa medida deve ser assinada pela autoridade sanitária do estado ou do município, tá bom? Não basta o governador e o prefeito assinar, não. Tem que ter o aval do secretário de saúde, estadual ou municipal. Ele que é a autoridade sanitária, e não o governador, ainda que este seja médico ou o prefeito também. Então, infringir determinação do poder público. Então, infringir é o quê? É ir contra, é desrespeitar, destinado a impedir a produção ou propagação de doença contagiosa. Introdução em alguns municípios que do Brasil ainda não existe, né, o coronavírus. Então, se alguém infringir uma medida, por exemplo, de entrar nos limites da cidade, se tiver sido imposta aquela medida, e alguém entrar sem autorização do poder público, né, ali aquela pessoa pode estar ocasionando a introdução. Então, ela estaria infringindo ali a medida sanitária, estaria passível aqui, né, detenção de 1 mês a 1 ano, né? Falarei já sobre a questão da pena. E a propagação é o contágio maior. Então, assim, o coronavírus é uma doença nova, não se sabe, só se sabe que ele é muito rápido. Pessoas que estiveram em quarentena, relatos de famílias em quarentena sem sair para canto nenhum, todos contraíram a doença. Relatos de pessoas que estão nas ruas desde o início não contraíram. Então, realmente, a OMS agora chegou à conclusão e falou que as pessoas assintomáticas, ou seja, que portam o vírus, mas são assintomáticas, não transmitem a doença, ou é baixíssima a possibilidade de transmitir, então fica incoerente com o isolamento social, não tem sentido. Tudo é muito novo.
Então, isso tudo será discutido nos tribunais. Se uma pessoa foi detida, vamos usar aqui o exemplo daquela moça que estava caminhando na praia deserta do Rio de Janeiro, de biquíni, sozinha. E ali ela foi abordada por agentes, que inclusive prenderam a moça. Né? Prenderam a moça. Então, aí, ela infringiu o artigo 268 do Código Penal Brasileiro? Temos que ver, porque toda norma, existe um bem jurídico tutelado. Aquela moça, caminhando em uma praia deserta, não tinha um condão de propagar doença nenhuma. Primeiro, ela teria que estar contaminada. Tem que ser feito um exame e saber se aquela moça estaria contaminada ou não. Segundo, teria que ter outras pessoas que ela pudesse propagar a doença do trajeto que ela foi de casa até ali. Então, tudo isso aí é questionável no momento do julgamento do processo, certo? Por quê? Porque o bem jurídico tutelado ele tem que, ao menos ser colocado em risco. Se uma pessoa está andando em uma rua deserta, em um local deserto, ela não passou por local habitado, nem nada disso pode ser imputado a ela. Nada disso pode ser imputado a ela, porque ela não chegou a atingir o bem jurídico tutelado, nem põe em risco o bem jurídico tutelado, qual seja a incolumidade pública. Então, aqui no caso, seria um crime impossível, né, pelo meio empregado. Ela não teria como praticar, como atingir aquilo. Ah, mas é um crime de mera conduta. Mas, mesmo assim, tem que se ter a possibilidade de atingir o bem jurídico tutelado. Ok? Isso aqui seria a matéria de defesa no caso de uma pessoa dessa processada criminalmente pela prática deste delito. Então, é isso. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas. Outro exemplo, a pessoa que está dentro do seu veículo sem máscara. As máscaras, nós vemos aí vários relatos de médicos no YouTube, em outros canais, médicos, dizendo que essa máscara, a cirúrgica comum, ela não tem eficácia. A eficácia dela é mais para quem está contaminado e não para quem não está. Né? E aí, mesmo assim, essa máscara ela é mais para evitar uma cirurgia, um médico está ali com a pessoa aberta e ele falar e cair saliva dele dentro da pessoa. Me dá um bisturi e cair saliva dele na barriga aberta, da mulher ou do homem. Então, aquilo é para vedar a saída dessa saliva ali e cair ali. A máscara que funciona como eficácia é a tal da N95, que inclusive os Estados Unidos recebeu milhares dessas máscaras da China falsificadas, não eram, não serviam ao fim que se destinava, né? Mas aí é outro tema. Então, mas se o decreto diz que é para usar qualquer tipo de máscara, é para usar, mas aonde? Na via pública, aonde existe contato com pessoas. Se você está dentro do seu veículo, sozinho, ou com alguém que já está de quarentena com você, e vocês estão sem máscara, não pode ser aplicada nenhuma medida restritiva, nenhuma medida punitiva, seja administrativa, seja criminal, desse artigo 268, por infringir algum decreto de algum governador ou algum prefeito. Tá ok? A infração tem que estar pondo em risco a incolumidade pública. E o importante é que se você foi pego pela esteira da fatalidade desses decretos absurdos e foi conduzido a uma delegacia e foi indiciado criminalmente, no caso aqui, não pode ficar preso, não pode ser preso. Aqui você vai detido na delegacia, não pode ser usada algema. A algema é no caso de grande resistência. O uso de algema já é disciplinado, certo? Tanto por decreto como por entendimento do STJ, STF. O uso de algema é exceção, não é a regra. Tá ok? Então, se houver uso de algemas sem necessidade, ocorreu o crime de abuso de autoridade. Independente da pessoa ter incorrido no crime de infração de medida sanitária preventiva ou não, a autoridade incorreu no crime de abuso de autoridade e tem que responder por isso. Tá ok? E o importante não pode ficar preso, é crime de pequeno potencial ofensivo, pena de 1 mês a 1 ano, então é lavrado um TCO, termo circunstancial de ocorrência, e ali a pessoa assume o compromisso de comparecer ao juizado especial criminal quando for chamada, porque a lei diz em marcar já a data, mas isso não ocorre. O juizado irá intimar da data comparecida. Ali será ofertado a transação penal, ali será ofertado a questão de você prestar serviço à comunidade, pagar cesta básica a alguma entidade. Aceitando, pronto.
né? Ali você fica apenas 5 anos sem ter mais direito a esse benefício da transação penal. Não aceitando, ou seja, você não responde pelo crime, fica 5 anos sem poder ter o benefício dessa transação novamente, no caso de nova imputação de crime de pequeno potencial ofensivo. E no caso de você não aceitar a transação penal, irá para julgamento, aí você vai ter uma defesa, o magistrado vai decidir no final se você cometeu ou não este crime. Lembrando que cabe recurso, né, às turmas recursais dos juizados especiais civis e criminais. O mais importante, sempre tenha um bom advogado. Nunca compareça ao judiciário para qualquer ato ou uma delegacia sem a presença de um advogado criminalista nessas questões criminais. E para finalizar, existe também um entendimento e julgado de que se uma norma dessas portarias dos governadores e tudo já tem uma sanção cível, por exemplo, multa, você não pode ser punido criminalmente, certo? Existe um entendimento já disso. E a multa também é recorrível junto à justiça, para você pleitear o não pagamento por não ter infringido a norma na forma que eles dizem. Também a procurar um bom advogado para fazer a sua defesa. Tá ok? Isso é um entendimento. Por quê? Porque existe o princípio da não intervenção do direito penal, o princípio da subsidiariedade do direito penal e o princípio da não interferência, onde o direito penal ele só deve ser usado, em último caso, quando as sanções administrativas e cíveis não podem resolver o problema. E a multa já é uma sanção bastante pesada. Tá ok? Fica aqui a dica, direito penal na prática.